Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Evelyn, eu sou especialista em marketing digital, em concreto em SEO, mas também trabalho com outras plataformas digitais. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês um caso prático de como a gente faz no dia a dia para otimizar páginas de conteúdo, para poder definir quais são os títulos que a gente vai estar trabalhando em SEO e tudo mais. Então, no vídeo de hoje em específico, vai ser o caso real de um cliente que a gente precisa trabalhar a otimização da página dele, de produto. E é um e-commerce. Então, eu vou mostrar para vocês quais foram as ferramentas que eu utilizei para poder fazer esse processo. Foi um processo bastante rápido, na verdade, porque eu já tenho experiência. Mas para vocês, aos poucos, vocês vão ver, né, que vocês vão construir esse olho crítico de saber, e esse olho analítico também de saber exatamente o que, que deve ser adicionado, o que, que pode melhorar e tudo mais. Então, vamos começar por conhecer a página em questão que a gente tem que otimizar. No caso, é um e-commerce que vende aparelhos de laser em casa. Então, aqui, o que que eu faço? Eu primeiro identifico quantas páginas, né, a gente vai ter que otimizar para saber mais ou menos quanto tempo eu vou demorar para otimizar o site do cliente. Nesse caso aqui, a gente está falando de páginas de produto, mas o cliente tem outras páginas que são de um blog, por exemplo. Então, aqui eu já criei a página em questão para IPL e agora a gente vai fazer um pouquinho sobre microdermoabrasão, certo? Então, o que que eu fiz? Eu copio aqui o link dessa página em questão, vou numa ferramenta que se chama SEOlize, SEOlize, e eu vou colocar o link dela na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? Aí aqui eu configuro a ferramenta, né? Eu coloco o link da página de produto, coloco a palavra-chave em questão que a gente quer ranquear. Essa palavra-chave, ela foi tirada de um documento que a gente tem, que é um documento específico que foi criado para o cliente com as palavras-chave que devem ser utilizadas. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais também sobre como criar esse estudo de palavras-chave, é só me avisar através de um comentário aqui nesse vídeo, que dessa forma eu vou saber se vocês têm o interesse. E assim, eu vou criar um vídeo específico para ensinar para vocês como fazer um estudo de palavras-chave desde o zero, sem ter que utilizar nenhuma ferramenta de pago, certo? Então, depois de decidir isso, quais eram as palavras-chave, aí eu vou começar a definir as que a gente vai adicionar na página de produto e as variações, certo? Como que eu faço isso? Eu venho aqui, aí eu jogo essa palavra-chave, seleciono google.com, que no caso o meu cliente, ele vende no mundo todo, então não precisa localizar. Coloco aqui o idioma. Também escolho se vai ser na versão para o computador, na versão telefone. E dou uma olhada aqui, ó, em como tá a densidade dessa palavra-chave em questão na página que a gente quer otimizar. Aqui eles também mostram alguns sites que estão utilizando essa palavra-chave e a quantidade de palavras que tem no conteúdo deles ou na página em questão e até qual é o site, né? A gente pode até identificar aqui também alguns competidores. Nesse caso, nenhum deles são competidores realmente comerciais, fortes, senão que são mais globais, eles vendem outras categorias. E aqui tem esse gráfico que mostra mais ou menos a densidade. Você pode aumentar o gráfico aqui, mas eu prefiro deixar ele mais curtinho assim, porque a gente tampouco quer uma página cheia de informação inútil para o cliente, certo? Então a gente deixa assim, ok. Nesse caso aqui, eles já vão dar para vocês um resumo de quais são as palavras que a gente tem que otimizar, que no caso seriam essas em azul, e as palavras que a gente tem que adicionar no texto, que seriam essas aqui em vermelho. Então, você vê aqui, ó, a quantidade, a palavra-chave, a densidade, a frequência, né, dessa palavra-chave lá. E o que que a gente faz? Eu, normalmente, já crio um documento para poder tratar com o cliente de uma forma mais rápida, certo? Então, é muito mais fácil trabalhar dessa forma, porque assim o cliente vê a nossa sugestão e depois toma ação, ok?
Então, aqui, no caso, eu criei um documento com Google Docs. E aqui está o documento, a gente coloca aqui a palavra-chave em geral que a gente quer otimizar, aqui a informação que veio dessa plataforma, e eu peço para que eles adicionem quais foram os conteúdos que já foram criados para otimizar essa palavra em questão, seriam conteúdos de blog, por exemplo, quais são os conteúdos que eles pensam criar no futuro para otimizar para essa palavra-chave em questão, e eu coloco para eles aqui um resuminho, e aqui eu já vou dando as indicações do que pode ser feito, né? Aqui, por exemplo, eu vou no modo sugerir, e aí no modo sugerir, eu já coloco para ele o que eu acho que ficaria melhor do que o que está atualmente. Eu sempre tento adicionar a palavra-chave no começo da frase, porque assim fica mais fácil para o Google rastrear, né? E mais rápido. Então, tem mais possibilidades de ranquear. Então, você vai fazer esse mesmo processo, olhando ao longo do texto, o que pode ser otimizado, se tem como adicionar algum título a mais. Ou uma recomendação que eu dou para vocês é adicionar uma notinha aqui do lado, para que vocês não tenham que voltar o tempo todo aqui nas palavras que têm que ser adicionadas e tenham essa fácil visão, né, de quais são as palavras que vocês têm que adicionar. Então, quando você dá uma sugestão aqui, você já sabe onde olhar e que palavras poderia inserir aqui para que melhore esse texto. E assim é como a gente faz esse processo com os nossos clientes, todos eles estão muito contentes, né? Porque a gente não faz a modificação diretamente no site, a gente primeiro sugere e depois eles vão lá e fazem essas modificações se eles acham, se eles consideram que isso não vai afetar a conversão do site em geral. Então, galera, vou deixar vocês com esse vídeo para que vocês vejam certinho. Já sabem, se quiserem um vídeo explicando como fazer uma keyword research desde o zero, no caso, investigação de palavras-chave, desde o zero, sem ferramentas de pago, só deixar um comentário e assim eu vou saber e vou criar esse conteúdo especialmente para vocês. Agradeço muito se vocês assistiram até aqui. E vou estar preparando mais coisinhas legais para que vocês possam se especializar e crescer nessa área do digital. Um abraço e um ótimo dia para vocês.